Vamos ao Salmo 37. Uma das coisas mais importantes da vida é o relacionamento que nós temos com as outras pessoas. Relacionamento não apenas pessoal, mas também a maneira de encarar as pessoas ao nosso redor, o sentimento que nós desenvolvemos com relação a elas. E é interessante lembrar de vez em quando que só existem dois tipos de pessoas no mundo. Há dezenas de nacionalidades, dois sexos e N tipos de raças, como a Bíblia de raças, tribos e nações, mas uma outra forma de categorizar os seres humanos é salvo e não salvo. Só. Dois tipos de pessoas no mundo, dentro da condição espiritual, pessoas que estão ao nosso redor. E a Bíblia, aqui e ali, fala de uma reação natural daquele que é crente, daquele que é fiel a Deus, daquele que serve a Deus, e por isso mesmo tem que se controlar em muitas coisas que a carne, a pecaminosidade que habita em cada um, puxa. Mas o crente, então, ele tem que se manter dentro de um padrão diferente do padrão do mundo. Vós não sois do mundo, disse o Senhor Jesus Cristo. E diferente em todos os aspectos, no que pensa, de como age, como fala, como se veste, como se reúne, como casa, como é pai, como é mãe, em todos os aspectos da vida, o crente tem que seguir um rumo determinado pelas Escrituras. E este rumo, obviamente, aponta para uma vida de controle, uma vida de altos padrões morais, como Deus exige, Ele mesmo sendo um Deus santo, e ao mesmo tempo está convivendo com pessoas que não têm absolutamente um rumo na sua vida, dizendo de outra forma, que não estão debaixo dessa condição que o crente está, que é, eu quero obedecer ao meu Deus que me salvou. Isso no tempo do Velho Testamento, no tempo agora nosso, do Novo Testamento, não importa, sempre houve crente, desde que o pecado entrou no mundo lá com Adão e Eva. Então, estou falando aqui dos dois, independentemente de ser crente em Jesus Cristo, como somos hoje, mas como vamos olhar para Salmo, séculos antes de Cristo, então não tem sentido em dizer que o salmista era um crente em Jesus Cristo. Inclusive o salmista é Davi, mas era um justo, era um fiel a Deus. Então, nesse sentido, vou chamá-lo de crente, que é sinônimo de salvo. Como justo, é um outro nome que a Bíblia usa muito para designar, especialmente no Velho Testamento, um salvo. E tem outros nomes que a Bíblia aplica para aqueles que não são salvos e que não estão debaixo desta obrigação diante de Deus, porque não se sentem, quer dizer, estão debaixo, mas não se sentem assim. Alguns nem creem que existe um Deus para quem dá satisfação, outros creem que existe, mas não têm uma relação pessoal com Ele, não são pessoas convertidas pela fé, então ficam com todo tipo de padrão que se possa imaginar, cada um adotando para si o padrão que acha que deve adotar. Tem pessoas que têm uma vida conjugal, familiar, profissional, correta, bastante correta, mas não tem nada, não crê em Deus, no sentido de se submeter a esse Deus, então segue os padrões que acha que deve seguir. Quantos dizem que creem na Bíblia como palavra de Deus, mas essa parte da Bíblia eu não concordo.
E tu não concorda? Não, não concordo, isso aqui é muito esquisito, não aceito não. Isso aqui eu faço do meu jeito. Outros dizem, eu tenho as religiões e tudo, mas eu tenho a minha própria religião. Eu creio em Deus e tudo, sou temente a Deus, mas eu sigo o meu rumo. Ou seja, então, e muitas vezes o crente que tem uma vida regrada, ou deve ter uma vida regrada, e todo o tempo sob controle, por causa da carne que quer puxá-lo para o pecado, ele se ressente. Quando ele vê pessoas ao seu redor sem esse compromisso com Deus, progredindo, vivendo bem, vivendo tranquilo, à parte de um compromisso com Deus, de uma responsabilidade que assumiu de ter uma vida correta e tudo. Não, o correto dele é de acordo com o padrão dele lá, quando tem. E olha ao redor e vê pessoas, colegas, conhecidos, parentes, progredindo em muitas coisas da vida, se dando bem em muitas áreas da vida, e o crente, que já é bem controlado na forma como ele precisa e deve viver, mas ele ainda é altamente do interesse de Deus, no sentido de educá-lo, instruí-lo, discipliná-lo, então muitas vezes e ser provado. Então vem muitas provações, sofrimentos, provações que resultam em sofrimento, pelo fato de ser crente mesmo, porque Deus quer provar, porque Deus quer corrigir. Há algumas razões aí, porque o próprio mundo persegue, então lá vem sofrimento. Então, Jesus diz que cada um carregue a sua cruz e siga-me, apontando claramente que o discípulo de Cristo deve esperar cruz na sua vida. Faz parte. Algumas vezes parece até estranho, parece o contrário. E muitas pessoas que se dizem, talvez muitas delas sejam mesmo crentes, não entendem isto. Acham que porque agora é crente, é filho de Deus, está tudo tranquilo, os sonhos vão se realizar, os problemas vão desaparecer mais, ou pelo menos diminuir, e é o contrário. E alguns não entendem isto, e ficam chocados. Mas a Bíblia prevê isto. Salmo 73, eu vou ler o 37, né? Mas o 73 é famoso, com aquela ideia de que o salmista ficou chocado com pessoas progredindo na frente dele, e ele quase se desespera, e ele quase esfria, quase se revolta contra Deus. O 37, não tanto, mas toca no mesmo tema, de o crente, no caso Davi falando, dizendo que nós vamos ver aqui, você está dizendo, ele se dirige a um crente desanimado, não está conseguindo o que gostaria de ser. Isso é normal, é comum, esses momentos de desânimo. E pior, ou para agravar essa situação, aí vem o problema clássico de se perturbar com a aparente impunidade e até mesmo sucesso dos não salvos. A Bíblia chama de malfeitor, chama de iníquo, chama de injusto, tem vários nomes para designar um não salvo. Não quer dizer que toda pessoa que não é salva em Cristo seja malvada, seja cruel, perseguidora ou coisa assim. Não, mas o espírito do mundo é contra o espírito de Cristo. Sabemos disso. E vós não sois do mundo. O mundo vos odeia. Jesus disse com todas as letras que seria assim. Então, é difícil o crente viver sob esta restrição pelo fato de ser crente, reservando muito para outra vida, mas é uma vida que nós cremos nela, mas não conhecemos, não passamos por ela. Até pessoas queridas que nós sabemos que estão no céu, estão vivas, e nós gostaríamos de um pequeno contato, né, para saber como é aí. Dá uma dica, como é, me conta, manda um e-mail para mim, manda uma foto, coisa desse tipo. Pá!
Proibido. Proibido, proibido, total, nem pense nisso. Em conversar e ter contato com alguém que já partiu. Então, o que tem pela frente, a Bíblia diz que é maravilhoso, que é espetacular, como nós vamos ver aqui, mas não passa disso. Não passa disso. Deus não nos brinda com algo mais. Eu vou lhe dar uma... Como deu a Paulo. Paulo, vem cá. Ele chamou, vem ao terceiro céu. Vem aqui, ver como é aqui. Aí Paulo foi e proibido falar. Paulo, diga alguma coisa. Não posso. Como é que pode um negócio desse? Uma hora espetacular dele contar? Não pôde. Já João também teve uma visão, ou mais do que isso, ele foi transportado para o céu. Não entendemos bem essa passagem aí de um lugar para o outro, mas ele foi, e lá vem a beleza e a complexidade do livro de Apocalipse. João teve uma ordem ao contrário. Fala, João. Fala, espalha, diz, escreve o que eu estou lhe dizendo, o que você está vendo. Aí, pobre do João, deu tudo para poder explicar coisas absolutamente inexplicáveis, em termos da experiência dele, de coisa de gente, da vida. Aí ele entra com aquelas figuras todas, já tratamos disso aqui. Mas o fato é que, mesmo João dizendo, é misterioso demais, e a gente não consegue imaginar direito. Então, o crente tem que se conformar, que enquanto tiver vida nesta terra, vai ser assim mesmo. Como? Uma vida levando uma cruz, e com pessoas ao redor, muitas, fazendo como bem entende, da maneira que quer, e aparentemente sendo deixadas à vontade, e com algo que revolta o nosso senso de justiça, como o senso de justiça, que é o que se chama de impunidade. Como é revoltante ver assassinos, criminosos, soltos ou protegidos pela lei, ou coisa desse tipo, revolta a pessoa, por causa do nosso senso de justiça. Então, muitas vezes, o crente, ele olha assim e pensa, impunidade é ruim, e o fulano ali está impune, é claro, ninguém mexe com ele, está aí anos após anos, e cada vez ele progride mais, e cada vez se torna mais arrogante, e isso machuca a gente. E lá vem o Salmo 37 nos ajudar nisto. Então, eu resolvi, em vez de ir versículo por versículo neste Salmo, porque Davi, então, considera este crente desanimado, meio triste ou meio irritado com o fato de ele estar muito sofrido nesta vida, e especialmente com o contraste dele com outros, e ele se chateia com isso. E Davi, então, inspirado pelo Espírito Santo, dá o rumo, como proceder, pontos importantíssimos para nós crentes que já sabemos algumas coisas, mas a repetição e a lembrança pode nos ajudar muito, especialmente numa época em que nós estamos vendo, nem ouvindo rumores de guerra, nós estamos vendo guerra. Nós não estamos incluídos ainda pessoalmente, os que têm idade de serviço militar brasileiros e tal, não foram chamados e tal, não sei quando vão, se vão, e a guerra tem sido diferente até certo ponto de como era antigamente, muda muito, mas estamos em guerra, e aparentemente, quer dizer, o mundo está em guerra, e aparentemente só faz aumentar, basta ler as notícias, está cada vez a abrangência de áreas, de países e nações e tudo, está aumentando cada vez mais, e com as superpotências, pelo menos duas delas, estão quietas, só olhando, né, que é Rússia e China, né, e Estados Unidos mudando agora de presidente, e uma mudança radical, e o que vem por aí ninguém sabe, e quando a gente pensa, como há pouco tempo atrás, quando tinha algum problema entre uma nação e outra, ou entre Israel mesmo e algum vizinho ali, árabe e tal, não, isso vai depois volta, depois se aquieta.
Não está acontecendo isso, muito ao contrário, está aprofundando e rapidamente está se alastrando, muito rapidamente. Então, nós devemos nos preparar para isto, porque provavelmente vai ficar mais aguçado esta questão do crente, ver a diferença entre ele e o não crente. Isso não está nos afetando diretamente, por enquanto, essa questão da guerra, mas é bom sempre lembrar que um preparo psicológico nosso, espiritual, escriturístico, bíblico, eu creio ser muito importante. Se quando chegar até nós de uma maneira realmente sensível, e não precisa nem ser uma convocação para ir lá lutar com armas, os que são mais novos e tal. Não, pode ser rapidamente, caiu a energia da cidade de Fortaleza inteira. Bah! Problema cibernético, pirataria cibernética, está acontecendo isso. E a qualquer momento isso pode acontecer. Quando vejo, estamos sem água em Fortaleza, só. Sem água, sem luz em Fortaleza. Imagine 4 dias sem água aqui, sem luz. Pode acontecer rapidamente, muito mais do que você pensa, e ninguém sabe nem de onde veio o ataque. Tem casos de cidades inteiras, ou setores de cidades grandes americanas, em que o sistema bancário caiu, buf, todo, durante algumas horas ou alguns poucos dias. E de onde vem? Não sabe nem direito de onde vem, mas afetou duramente habitantes que lá estavam, não viram uma arma, um revólver, nem coisa nenhuma, e sofrendo terrivelmente. Ou seja, se prepare, porque pode vir até nós rapidamente alguma consequência muito dura, especialmente se isso for se alastrando como está até agora, e se for rumar para a vinda de Cristo, e tribulação e tudo mais, embora nós tenhamos a esperança de sermos arrebatados antes da tribulação. Seja como for, eu vou seguir uma sequência lógica aqui nesse salmo, e por isso eu vou alterar a ordem dos versículos, e vou dividir em 4 partes. Davi fala do iníquo, aí fala do justo, fala do iníquo, e mistura muito um com o outro, e fica muito cansativo. E se fosse então versículo por versículo, indo esse vai e vem como ele faz, aí fala de Deus, fala do iníquo, fala do injusto, fala do crente, e como é que o crente deve reagir. E foi difícil separar e dizer como é que eu vou apresentar para os irmãos o resumo. E encontrei um caminho, espero que funcione. 4 partes. Primeira parte, os crentes não devem se abalar com os ímpios, ou com a aparente impunidade, ou progresso, ou bem-estar, ou sucesso, como for, dos não crentes. Então, vou pular os versículos aqui, de acordo com algumas colocações lógicas que eu vi. Versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade. O verbo indignar no original significa queimar, inflamar, ficar quente. Eu estou queimando de raiva aqui. Pois esse queimar aqui. Está aqui, é isso aí. Se Davi diz isso, é porque ele estava vendo pessoas não malfeitoras, claro, ao dizer, não queime de raiva, não se inflame por causa dos malfeitores. É claro que ele não estava falando com um deles, é óbvio, era alguém que era diferenciado, ou seja, um justo, um crente, talvez ele próprio, talvez ele esteja falando para si mesmo. Davi, não se zangue, apesar de que ele era rei, ficou rico, poderoso, mas sofreu muito e reclamou muito dos inimigos, de todo tipo de inimigo. Nos Salmos, ele foi muito afetado por vários tipos de perseguição e tudo mais.
Então, o que ele quer dizer aqui é que, ao se comparar, o crente, ele pode concluir erroneamente que está numa situação pior do que o outro, e isso abre espaço para a inveja, porque ele fala de duas coisas aqui: indignação, que é o queimar, e a inveja. Peraí, você está com inveja de quem pratica a iniquidade? Sei lá, um empresário chegou para um outro e contou para ele como ganhou muito dinheiro recentemente e encontrou umas maneiras boas de burlar os impostos. Aí o crente, que sabe o quanto ele pagou de imposto, talvez tenha faturado mais do que o outro na sua empresa, e vai olhar e dizer: ei, o que eu paguei de imposto, e o outro aqui multiplicando, porque isso é um exponencial, mais dinheiro, mais negócio, mais lucro, e vai, e o outro ficando ali na dificuldade. Então, é só um exemplo de que não é tão absurdo nós imaginarmos um crente com inveja do malfeitor. Inveja, porque ele está fazendo uma coisa que eu não faço e está dando certo. Dá inveja. Aí Davi disse: não faça isso não. Não tem inveja não, aguente. Versículo 7, a segunda parte: não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. A pessoa bola algo ruim, criminoso, ilegal, bola e dá certo. Dá certo. Ninguém pega, ninguém vai atrás, nada. Aí muitas vezes o crente faz uma coisa pequena, uma coisa pouca, pá, está em cima dele ali, está lá uma cobrança, coisa desse tipo, até o próprio Deus permitindo isso, para o crente sentir que não é para fazer nada errado. Só um pouquinho errado. Nada. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. É exigente. O mandamento de Cristo para o padrão de vida do crente é muito elevado. O mais elevado possível. Deus. Seja como Deus. Sabendo que nós não vamos ser, mas é o padrão. Seja completo, como Deus é completo. O sentido lá é mais completo do que perfeito, no sentido de qualquer tipo de imperfeição moral, coisa assim. Não é isso, não vamos ser como Deus nunca. Mas pensando em termos de completude, a ideia é mais ou menos essa. Que os caminhos de vocês sejam absolutamente sem nódoa, sem uma mancha. Um caminho perfeito. É isso que Jesus Cristo quis dizer. Mas nós estamos, então, sob uma ordem muito grande. E cada vez que nós não conseguimos cumprir isto, nós sofremos. Pelo menos é para sofrer, a consciência acusa e fica ali com coisa pequenina que seja, não correta, ilegal ou errado, coisa assim, pequenina. Aquilo pesa, porque o crente tem o Espírito Santo que o acusa. Aí olha para o lado, o outro fazendo barbaridades, se gabando disto, abertamente, cada vez mais votos, cada vez mais dinheiro, cada vez mais poder. E é desesperador. Aí dá raiva, dá indignação, dá inveja, dá irritação. Então o tom de Davi, ao longo desses versículos que eu pincei para mostrar esse ponto, é esta. Então é um consolo saber que 3.000 anos atrás já tinha gente que se irritava com o malfeitor, que fazia as coisas contra a lei da época, contra a consciência, contra a moral, contra tudo, e dava tudo certo, aparentemente. Então, não faça isso, não é sadio, é o que Davi diz. 8.
Não te impacientes. Outro verbo. Certamente isso acabará mal. Outro, impaciência. Então ela já falou em indignação, que é como se fosse queimar, falou em inveja, falou em irritação, falou em impaciência, da impaciência. Esse caminho difícil que nós normalmente seguimos, e o outro no caminho aparentemente fácil, aberto, tudo dando perfeitamente correto com ele. E eu sei que lá no céu, né, vai mudar isso, pois é. Aí no próximo ano, mesmo raciocínio, daqui a 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, mesma coisa. E vendo, aí sai um político, entra o outro, aí sai alguma autoridade qualquer e entra outra, ou o seu vizinho se muda, aquele que você morria de inveja dele ou raiva dele, fazia tudo errado, mas ele se muda, aí chega outro, e é outro tipo de dificuldade, outro tipo de capacidade que você tem que desenvolver para não se irritar, não chatear, não se queimar, isso tudo, aí no fim, você não aguenta mais isso não. E fica impaciente. Eu sei que no céu é assim, pastorzinho, eu sei as passagens tudo de cor, mas não estou aguentando, está demorando muito. Aí eu tenho o que dizer, pois aguente. Não tem jeito, você vai se matar por isto? Vai pedir a Deus que lhe mate, lhe leve? Às vezes o crente até que pede um pouco, mas peça com cuidado e sob certas circunstâncias. Né? Não é pelo desespero e pela pura impaciência, não é saudável. Porque a solução é não se impacientar. Ora, mas eu lá consigo não me impacientar? Não interessa se você consegue, se você não consegue, não é para se impacientar. Então o que faz? Peça a quem tem poder para lhe dar paciência. Ah, mas minha mãe é impaciente, meu pai é impaciente, é genético. Mas o Espírito Santo vai por cima da genética. Ele vai para o seu espírito e ele pode se lhe dar uma paciência. Às vezes ele permite que a impaciência não desapareça, mas fique menor do que seria se você estivesse sem a ajuda dele. É importante isso. Eu tenho pedido paciência para o Espírito Santo, mas ainda tenho uma certa impaciência. Meu amigo, essa certa impaciência é o mínimo que ele achou por bem lhe conceder. Imagine se você não estivesse com o Espírito Santo em você e não estivesse pedindo a ele, você estaria muito pior do que está agora. Então, essa sua impaciência que está indo aí, isso é o mínimo que o Espírito Santo resolveu lhe conceder. Ou o máximo, no sentido de lhe aliviar um bocado da sua impaciência genética, que seja. Mas ele tem poder de regular isso em nós. A irritação, a raiva, a inveja, porque não adianta a gente não encarar a realidade. Falei hoje de manhã a questão de realidade das coisas. Nós somos invejosos. Por quê? Porque nós temos pecado dentro. Nós temos inveja, muitas vezes, de pessoas tais e tais. Temos ciúmes. Desejamos o que não é nosso. Temos fases, certamente, de altos e baixos. Estamos mais fortes espiritualmente, estamos mais fracos espiritualmente. E temos mesmo impaciência. E não aguento isso, não está certo. E se irrita. Aí na eleição vai eleito alguém que você acha que não tem a menor condição moral, nada de ser nem vereador, quanto mais um alto cargo, e você se arrasa. Não pode, tenha paciência. É assim mesmo, fica com muita raiva, porque lá em cima está alguém que você considera sem a menor qualificação. E certamente não tem mesmo não, ou quase certamente, né? Nenhum deles tem. Como a gente espera que tenha e coisa desse tipo. Isso faz parte. Aí você fica com raiva, se queima, briga com amigos, briga com parentes e tudo. Na base disto aí, está aqui. Versículo 37 dizendo, ele não pode ter esse cargo, mas tem.
não se irrite, não se zangue, calma, tenha paciência. Mas paciência até quando? Até ele sair do governo. Não! Até você ir para o céu, porque se ele sair, vai entrar outro, que pode ser pior, e se for melhor, é uma coisinha de nada, porque também é corrupto, muitíssimo provavelmente, também não diz a verdade, também enrola, engana, e o empresário quer devorar o outro, o menor, e usa de todas as formas para fazer isso. E os bilionários hoje sabem tudo seu, tudo, seus costumes, onde você anda, o seu caminho, o seu percurso, pelo seu celularzinho, sabe de tudinho, pode fazer o que quiser com você praticamente, o que depender desse tipo de conhecimento até íntimo. Ele sabe o que você compra na farmácia, quando você dá o seu CPF, que hoje é moda dar CPF em farmácia, aquilo ali é para aumentar o grau de conhecimento do Estado, de empresas super poderosas, de saber o que você compra, os remédios que você está comprando, e mentindo, tem que dar o CPF, se não der não tem desconto, é mentira, não tem nada a ver dar o CPF com ter desconto, nada, vá atrás para saber, não tem, e mentem. Então o mundo joga pesado, joga bruto uns com os outros. Agora, se os outros são da mesma laia, do mesmo padrão, do mesmo jeito de pensar e de encarar a vida, mas pega o pega o crente, é desvantagem, como se diz, é covardia nesse aspecto, né? Então, como é que o crente vai encarar isso tudo ele vai reagir a isso tudo com raiva, com inveja, com impaciência. Então, esse ano aqui, está começando hoje, está lhe aguardando isso aqui tudinho, nos aguardando, tudo isso aqui, tudinho. E a solução, Davi vai dando. Primeiro, essa aqui, procure não se abalar com os ímpios. Não se abale. O mero contraste do padrão moral entre o crente e o não crente já é motivo para o crente não se abalar. Por quê? Porque o andar do crente é correto, ou pelo menos tenta ser correto, tem um padrão correto, tem um referencial perfeito, humano, que é Jesus Cristo, que é Deus e homem ao mesmo tempo. Você acha isso pouco? Não é pouco. Você saber que vive seguindo uma linha absolutamente perfeita. Isso é uma honra para nós. E nós valorizamos isso, entendemos isso. Mas que Jesus disse, está espalhado para todo mundo aí para seguir, não é uma questão quase que nossa. É no sentido de que nós valorizamos isto e sabemos de quem vem e cremos naquele que está dizendo isso. O mundo conhece as mesmas citações que estão na Bíblia, obviamente, mas, ora, levam em termos filosóficos, levam em termos de comparação com Buda, com Gandhi, e com outros, aí compara, aí tem citações de uns, citações de outros, então misturam tudo, não estão sabendo o que é e o que não é, misturam tudo. Coitados. E o crente sabe o rumo, isso já é motivo para a gente se sentir melhor. Versículo 21 diz assim, o ímpio pede emprestado e não paga. Você conhece gente assim? O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Está vendo a diferença moral, de padrão, de comportamento? Eu não estou dizendo que todo aquele que não é crente em Jesus Cristo dá calote. Claro que não. Mas é uma característica de quem não teme a Deus, está aberto para práticas ilícitas. Porque, como eu disse no início, não tem restrições. Ele é o rumo de si próprio. Então, o padrão do crente
Ele sabe que o bom é se compadecer. E se puder, dar para o outro. Não é nem só pagar o que deve, isso aí nem se comenta de tão óbvio que é padrão moral diferente. Versículo 30. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, ele tem a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Pá! Contraste. Então o crente fala o que é correto, porque ele teme a Deus. Ele teme a lei de Deus, ele quer seguir a lei de Deus. É uma honra, é um espetáculo. O outro fica de olho no crente, espreitando, como diz aqui, claro que isso aqui é a pior hipótese, e que por dentro mata o crente. Também não quer dizer que todo aquele que não é crente em Jesus Cristo está matando os outros crentes. Não. Muitas vezes, sim, literalmente. Perseguição e tudo mais. Mas não sempre chega a esse extremo, mas de uma maneira muito mais abrangente, sim, funciona. É que olha e talvez até pense, esse aqui é um pato. Para fazer negócio com esse crente aí é fácil demais. Ele não mente, não enrola, não engana e tudo. É bom demais, ganhar dinheiro com esse cabo aí é bom. Talvez seja isso, não matou fisicamente, mas explorou. Explorou, fez malvadeza com ele. Isso aí, estamos todos expostos. Jesus foi muito explorado, não foi? Muito. Fizeram muita crueldade com Jesus Cristo. Pois é, que é o nosso modelo, é o nosso padrão. Não é, em suma, não é saudável alguém que faz o que é bom ficar com inveja de quem faz o que é mal. É razoável isso? Não. Pois é o que acontece com você, comigo, quando nós ficamos com inveja do ímpio que progride e corra desse tipo. Então, até logicamente não é razoável. Mas há um motivo muito mais profundo para o crente não ficar irritado ou invejoso do ímpio. Aqui nós chegamos na segunda parte das 4. Eu pretendo abordar 3 hoje, e a última no próximo domingo. Sabe o que é o motivo mais profundo para você não ficar com inveja ou irritado com a impunidade aparente? É o que está reservado para o ímpio. Para quem não crê nas Escrituras, isso vale muito pouco. Claro. Meu amigo, você vai para o inferno. Inferno, cara. Está brincando comigo, né? Inferno? Tu acredita em inferno? O diabo com o rabo aqui atrás, que tem uma seta na ponta do rabo dele, já viu? 2 chifres vermelhos. Tu acredita nisto, cara? Paciência. Vive, rapaz, o século 21, acorda. Mas para quem crê, não no rabo espetado lá, nem nos chifres do diabo, mas no próprio diabo, que pode assumir uma forma pior do que essa, ou espetacular, que até os seus auxiliares, seus anjos, parecem ministros de justiça, lindos. O que deve ter de mulher bonita aí, linda, modelos, atrizes, que são servas do diabo. Você ficaria chocado em saber, belas, fisicamente, rapazes, homens bonitos, que as mulheres acham belíssimos, etc. E alguém que faz o bem para a humanidade, ganhou muito dinheiro e doa milhões para os pobres, está tirando dezenas de milhões dos mesmos pobres, muitas vezes, mas não importa, aqui, e são os aplaudidos pelas autoridades, pelo mundo inteiro. Então, ministros de justiça, pessoas que parecem que fazem o bem, mas não fazem, são do diabo. Então, nós que cremos nisto,
devemos dar muito valor para o que a Bíblia está dizendo sobre eles. Você não crê? Se você não cresce, eu nem iria, eu estaria perdendo meu tempo. Mas eu quero mexer com vocês porque vocês creem nisto, porque vocês são crentes. Pelo menos os que estão aqui, que são crentes. Não estou assumindo que todos somos, mas obviamente a grande maioria é. Então, se você é crente de fato, você crê. Se você crê, não leva a sério, para você não tem muita diferença no que a Bíblia diz ou não diz sobre o futuro deles, não lhe toca muito, não tem muito efeito em você. Tem uma coisa errada. Talvez você não esteja crendo como é para crer, não sei. Eu sei o seguinte, o quadro é negro, é péssimo. Versículo 2. Pois eles, está se referindo aos que praticam iniquidade, do versículo 1, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a relva verde. Ou murcharão aqui mesmo na terra, ou porque serão condenados após a morte. Mas, pastor, eu conheço o meu vizinho, que era pobre como eu, ficou rico, milionário, enrolou, não pagava imposto, e no fim entrou, foi do tráfico, e morreu numa boa. Morreu num acidente, não foi nem morto de bala, nem cor nenhuma, não teve um câncer horroroso, morreu, feliz, satisfeito da vida. Não murchou coisa nenhuma, cada dia maior, cada dia mais poderoso. Agora, gente ruim. Então, a Bíblia não está batendo, não. Esse cara não murchou aqui, não. Ok. Acabou o tempo de Deus. Ele deixou de existir. O traficantezinho lá deixou de existir. Ainda existe? Existe. Tem alma ainda? Tem. E vai ganhar um corpo. Um corpo para perdição, que a gente nem tem direito. Um corpo que aguenta fogo infinitamente, sendo aquele fogo tanto que é metafórico, que é real, eu não sei, mas um corpo tão poderoso para suportar sofrimentos terríveis. O poder do corpo dele é para suportar sofrimentos. Você quer um corpo desse? Não, eu passo. É muito melhor a gente até desmaiar, né? Uma dor muito grande, desmaia. Isso é uma proteção, é um fusível nosso, que você desmaia e não aguenta tanta dor. Pois eles não vão desmaiar, vão querer morrer, como fala de descrentes no tempo da tribulação. Vão desejar a morte, e a morte, o que deles? Fugirá deles, a morte vai fugir deles, desesperados. Pois eternamente eles terão um corpo que vai suportar isso tudinho. Vão definhar como a relva. Senão aqui, meu irmão, minha irmã, pode crer que é após a morte. Versículos 9. Porque os malfeitores serão exterminados. Versículo 10. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar. Você, crente, vai procurar o lugar do ímpio e não vai achar. Cadê ele? Nós. Cadê ele que me perturbava tanto? Ou me perseguindo, ou só em progredir na minha frente de uma maneira tão avassaladora que me perturbava, eu morria de inveja, o tempo todo olhando e vendo, cada vez subindo mais e mais. Cadê ele? Sumiu. Aqui na terra, pode ser, e com certeza na vida eterna. Pastor, mas é na vida eterna. Espera aí, você não está pensando assim não, né? Por favor. Se o seu pensamento está indo nesse rumo assim, não, eu pensei que o Senhor ia trazer uma solução para cá, na primeira pregação de domingo à noite do ano, uma solução para cá. Agora o senhor fica falando todo tempo vida eterna, mas é uma coisa muito, muito remota, muito assim. Olha esse pensamento, isso pode mostrar muito pouco conhecimento da palavra de Deus, pode mostrar uma arrogância sua ao achar
que a vida eterna é uma coisa remota, porque você está achando que o fim da sua vida é uma coisa remota. Se você soubesse que iria morrer hoje à noite, você não ia dizer que a vida eterna é uma coisa remota, não. Quando tinha um bocado de condenado para ir para o paredão, para ser fuzilado na guerra com os comunistas, ou coisa desse tipo, nenhum deles devia estar achando que a eternidade, que as coisas da outra vida eram remotas. Nenhum. Que estava vendo os outros colegas sendo metralhados ali, estava só na fila, esperando. E você acha que a sua situação é muito diferente daquela? Não, é a mesma coisa. Você está na fila para morrer. Não sabe se vai ser daqui a 5 minutos com a metralhadora do inimigo, não sabe. Mas se está na fila, está. Então, essa mania de pensar na eternidade, na outra vida, como uma coisa muito longe, muito remota e tudo, não é não. Sim, pastor, e se eu morrer hoje à noite? Se eu morrer daqui a 50 anos? Meu amigo, a Bíblia diz que a vida toda é como uma neblina. É rápido. E especialmente os que têm mais idade, a gente conversa com quem tem mais idade e olha assim, foi muito rápido. Foi muito rápido. Quem tem 10 anos de casado aqui deve achar que foi muito rápido esse tempo. E eu com 50 devo estar cansado de estar casado. Rapidíssimo. Rapidinho, foi assim. Não quero aceitar a ideia de ficar só. Ela não quer aceitar. Todo casal, bem casado, não quer. Por quê? Não, depende. Até 30 anos não quer mesmo, não. Mas de 30 para lá começa a ficar meio diferente, porque já tá, o casamento já é meio cansativo, né? E tudo. Que conversa é essa? É rápido, é rápido. Então, se você vai viver mais 10 anos, ou 50, ou 70, está valendo. Não pode pensar na ideia de eternidade ser uma coisa muito remota, muito distante. Está aí. Especialmente porque o céu é a realidade que nós não estamos vendo, mas está aí, os anjos estão ao nosso redor, cuidando de nós, enviados por Deus a serviço de nós. O profeta e o seu servo, Deus abriu os olhos, viu o exército todinho de anjos ao redor, viu. Não sabemos se Deus colocou aqueles anjos ali, ou se já estavam, viu? E Deus apenas deu a capacidade deles enxergarem. Mas os anjos já podiam estar lá, para lutar contra o rei inimigo lá. Não sabemos, é misterioso. O fato é que a Bíblia não faz muita coisa da diferença entre a vida aqui e a vida no céu. É muito fluido. Pode ser, às vezes para nós pode parecer que realmente é uma coisa muito remota. Eu entendo isto. Mas lute contra esta ideia. Imagine o céu, as coisas espirituais, ou as realidades espirituais, como muito mais próximas de você do que realmente estão. Provavelmente Deus poderia dizer para cada um de nós, da maneira que disse para Eliseu para o servo dele, abre os olhos. Tchum. Provavelmente, se ele desse certos poderes para você e para mim, a gente ia ver coisas impressionantes. Provavelmente. Não posso afirmar. Mas, seja como for, deve ter muito peso o fato de que a Bíblia, usando uma palavra dos jovens, detona o futuro dos não crentes. E agora eu posso dizer, em termos de hoje, dos não crentes em Jesus Cristo. Já vi que vai ser provisória a existência dele, versículo 10. Versículos 12. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Coitado do pobre do justo. Será? Olha o 13. Rir-se-á dele o Senhor, pois vê está se aproximando o seu dia. Os ímpios arrancam da espada e distendem o arco para abater o pobre necessitado, para matar os que trilham o reto caminho. A sua espada, porém, lhes traspassará o próprio coração, e os seus arcos serão espedaçados. É pesado.
o que aguarda o ímpio. Rir-se-á dele o Senhor. Fui no hebraico. Leia esse rir aqui. Você sabe o que lá diz o dicionário? É desprezo ou escárnio de Deus. Escárnio. Como se estivesse gozando do outro. Escarnecendo. Desprezando. Engula. Esse é o nosso Deus. Não com pecado como nós temos. Porque quando desejamos uma disciplina sobre o ímpio ou coisa desse tipo, nós misturamos com ódio pecaminoso. E misturamos com ódio ou uma ira santa. É misturado. Mas nós não somos merecedores de confiança. Nossos sentimentos são misturados. Mas o de Deus não é. Então, quando diz que Deus ri, gozando dele, escarnecendo dele, é porque é um escarnecimento santo. E ninguém ouse criticar. Será ironia de Deus? Pode ser. Uma ironia santa. Ah, devemos ser irônicos. Devemos. Por quê? Porque nós não somos bons nisso, em separar o que é razoável e o que não é. Mas pode botar na sua cabeça que Deus é um Deus escarnecedor dos ímpios. Está escrito, e não é só nessa passagem, não, há em outros, não muitas, mas há também. Isso é personalidade de Deus sendo revelada para nós. Não vamos pintar um Deus que é da nossa cabeça, não. Nosso Deus é o Deus da Bíblia. Então, quando você vê alguém fazendo uma perversidade neste mundo, alguém que você conhece ou nem conhece, viu na televisão, viu em algum lugar, e é absolutamente revoltante, como é que pode um negócio desse? Calma! Como diz Davi, tenha paciência. Deus está rindo dele, escarnecendo dele. Vai, faz outra dessa aí. Vou deixar você fazer. Estou lhe dando rédea solta. Vai. E eu vou lhe mostrar o que você vai passar nas minhas mãos. Eu faço é rir. É pesado isto, gente. Agora, pesado, mas a nosso favor. Porque nós podemos, pelo menos, tentar trocar a inveja, a raiva, a amargura com os que progridem tanto aí, e a impaciência. Vamos trocar por isso. Eu não vou rir, porque se eu rir, eu vou misturar com pecado, provavelmente. Mas eu vou ficar aqui agarradinho no riso de Deus. Um riso meio pesado. Riso brabo, mas é riso. E é o riso do meu Deus. Então eu me agarro aqui no futuro. E rapidamente eu vou ver acontecendo isto que está previsto aqui. Você viu que Deus fará com as próprias armas deles, destruam eles próprios, como eu disse aqui, a sua espada vai traspassar o próprio coração. Como? Talvez Deus traspassando ou permitindo que o inimigo dele, numa briga entre eles, trespasse. Eu não sei, há um quê aqui de poético, mas observe que Deus dará um jeito de que as próprias armas deles se voltarão contra eles mesmos. Versículo 17. Pois os braços dos ímpios serão quebrados. Não sei aqui quem já quebrou o braço. Deve ser poucos, mas deve ter alguém que já quebrou o braço. E deve ter pouca gente, se é que tem, que quebrou os dois braços ao mesmo tempo. Obviamente existe, em acidentes e coisas desse tipo, quedas feias e tal. Mas imagino que deve ser algo absolutamente torturante. Pois eles terão os braços quebrados. Metaforicamente, mas ocorrerá com eles. Versículo 28. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Versículo 35. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei
e eis que desapareceu. Procurei-o e já não foi encontrado. 38. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos, a descendência dos ímpios será exterminada. De novo, repete isso aí. Então, em princípio, para Deus, o ímpio é prepotente, se recusa a se humilhar perante Deus, é prepotência. Não se humilhar diante de Deus, e alguns ímpios vão conseguir muitas coisas na terra, como já comentei, mas todos eles desaparecerão da vista do salvo no céu. Não é que desaparecerão no sentido de deixar de existir e virar pó. Já ouvi muitas pessoas dizendo, não, o que eu creio mesmo, creio firmemente nisto. Eu não tenho medo da morte, porque eu tenho certeza que eu vou voltar para o pó. Vou deixar de existir. Acabou-se. Pronto. Não é assim. Vai ter passagens como essa, desaparecerão. Olha, está vendo? Vai desaparecer, vai pulverizar. Não. Vai desaparecer dos olhos dos que estão lá no céu, gozando de uma vida eterna. Mas eles serão torturados no inferno eternamente. Eu tinha pensado em trazer 3 pontos e deixar a última para o próximo domingo, mas eu vou ficar nesses 2. Já cheguei no meu tempo e quero só lembrar que os 2 pontos são o seguinte: os que estão faltando é que nós devemos, os crentes, o que está reservado para os crentes. Primeiro ponto, os crentes não devem se abalar com o aparente sucesso dos ímpios. Segundo ponto, deve fazer um efeito muito positivo no crente, saber, ler, estudar, revisar, aprofundar o conhecimento sobre o que está reservado, o terror puro que está reservado para o que não tem Cristo. Vimos isto hoje. Terceiro ponto, o que está reservado para nós. Essa vai ser a parte muito boa. O contrário. Mas vamos ver, o Salmo tem muito o que ensinar sobre isto. E o quarto e último ponto será, e agora? Qual é a reação e a atitude do crente em frente disso tudo? Como é que ele reage enquanto está nessa terra? Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos ajude a entender melhor a interação nossa com aqueles... Eu digo nossa, eu vou dizer de cada crente, o assunto aqui é mais individual, de cada um de nós, em cada coração, como deve pensar, meditar, agir, reagir, quando vê ímpios, aos quais aparentemente não tem nenhuma punição, ou seja, impunidade total, e liberdade para crescer, e fazendo mal, fazendo crime, o que é ilegal, o que é errado. Nos ajuda a entender a solução deste problema. O problema existe, a Bíblia não nega, Davi não está negando nada disto, mas está mostrando o rumo correto. Então, nos ajuda nesta solução de um problema tão antigo, e que se nós soubéssemos andar por esse caminho, nós não sofreríamos tanto de raiva, indignação, inveja e impaciência. Muito pelo contrário, ficaríamos tranquilos, confiando nas Tuas mãos e aguardando uma eternidade que está bem aí, na nossa frente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.